Fala, galera. Esqueci de colocar ali, vou até colocar aqui já para vocês se situarem no que tem que fazer aqui agora. Essa aqui, então, é a nossa resolução de exercícios número 3, tá? Na verdade, vai vir agora aqui uma nova bateria de exercícios que envolvem o cálculo do KC, mas com uma modificaçãozinha em relação ao que a gente vinha fazendo, tá? Então, a gente viu exercícios número 1, número 2. Essa é a terceira bateria de exercícios que vai trazer uma alteração, uma complexidadezinha a mais para fazer a resolução desses exercícios. Tranquilo? Vamos seguir em frente. Acompanha com atenção, que é bem fácil, mas requer atenção, tá? Atividades, página 15. Quando um sistema atinge o equilíbrio, reagentes e produtos estão presentes no sistema. No entanto, a equação química que representa a reação não informa quanto de cada substância está presente no equilíbrio. Essa informação pode ser obtida através do cálculo da constante de equilíbrio da reação. A reação X mais Y formando W mais E no equilíbrio, vamos já ganhar um tempinho aqui e montar o KC para essa equação, tá? KC é produto sobre o reagente. No caso aqui eu vou ter o quê? W mais E como produto. Eu tenho o número 1 na frente de cada um. Então fica simplesmente a concentração de W multiplicada pela concentração do Z. Produto sobre o reagente, que nesse caso aqui é X mais Y. Então eu vou ter a concentração do X multiplicado pela concentração do Y. Apresenta o seguinte diagrama de concentração dos reagentes e produtos numa determinada temperatura. Então, ele está me dando como informação para eu poder calcular esse gráfico aqui que tem a concentração, ou seja, a concentração em mols por litro, e ele quer saber a constante de equilíbrio a essa temperatura vai ser quanto. Cuida que aqui, ó, aqui eu tenho 3/4, tá vendo? Ó, eu tenho 3/4. E aqui embaixo eu tenho 1/4. Então, dá vontade de pegar e colocar no lugar do X e do Y 3/4. E dá vontade de pegar e colocar no lugar do W e do Z 1/4. A pegadinha está aqui, ó. Ali eu tenho X mais Y. E ali embaixo eu tenho aqui, ó, W mais Z. Então, é uma pegadinha de atenção para vocês. Ele está me dizendo, ó, se eu olhar para a equação, eu vejo que eu tenho um X mais um Y, um W, um Z. Então, a proporção entre eles é de 1 para 1. O que reage um, reage o outro. Tá? Então, desse número 3/4 que eu tenho aqui, ó, metade desse número é do X e metade desse número é do Y. Pergunto para vocês, quanto que é a metade de 3/4? É só multiplicar o denominador por 2. Então, eu vou ter o quê? 3/8 de X mais 3/8 de Y. Se eu somar 3/8 com 3/8, eu vou ter 6/8. Que, simplificando, eu chego naqueles 3/4, que é o valor que está sendo informado no gráfico. Da mesma maneira, na parte de baixo, que é a parte do produto, a soma de W mais E dá 1/4. Então, metade desse número é o W, metade desse número é o Z. Quanto que é a metade de 1/4? Multiplica a parte de baixo por 2. Eu tenho o quê? 1/8 mais 1/8. 1/8 mais 1/8 dá 2/8, que, simplificando, eu encontro novamente aquele 1/4, que é o que está aparecendo no exercício. Pronto. Então, no lugar do W e do Z, eu vou colocar 1/4 em cada concentração. No lugar do X e do Y, eu vou colocar 3/4 no lugar de cada concentração. Então, KC vai ser igual ao quê? Concentração do produto dividida pela concentração do reagente. Eu vou ter o que ali? Eu vou ter 1/8 vezes 1/8, que é a concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes, que vai ser o quê? 3/8 vezes
3/8. Tranquilo? 1/8 vezes 1/8, 1/64. 3/8 vezes 3/8, 9 sobre também 64. Eu vou manter a primeira fração e vou inverter e multiplicar a segunda. 9 sobre 64, que está dividindo, eu vou inverter e multiplicar. Vai ficar 64 sobre 9. Aqui eu vou pegar e vou simplificar o 64 com o 64. O meu KC vai dar, então, 1/9. 1/9 é o famoso 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Tranquilo? Essa não é é um exercício de pegadinha. Infelizmente, alguns concursos vestibulares, e depois vocês vão pegar, alguns confeccionadores de provas gostam de pegadinha. Eu também gosto de dar uma pegadinha, é bom dar uma pegadinha e dar aquela enganadinha em vocês, para dar aquela escorregadinha e dar só aquele sarrinho com vocês, tá? Então, mas atenção nas pegadinhas. Os próximos 3 exercícios que são aqueles que eu falei no começo da aula, que tem que ter uma atenção especial, porque mudou um pouco a maneira de resolução em relação à bateria de exercícios número 1 e a número 2. Quando a glicose, açúcar do milho e a frutose, açúcar da fruta, são dissolvidos em água, estabelece o seguinte equilíbrio. A frutose, ela tem fórmula C6H12O6 e ela estabelece um equilíbrio com a glicose que tem a mesma fórmula C6H12O6. Tá? Então, elas têm a mesma fórmula molecular. Um químico preparou uma solução de frutose 0,244 m. Que m é esse aqui? Pessoal, m é a abreviatura de mol por litro. Ao atingir o equilíbrio, a concentração de frutose diminuiu para 0,113. A constante de equilíbrio para a reação a 25 graus Celsius será... Pessoal, toda vez que assim, vocês estão lendo o exercício e o exercício fala em início e depois ele vai falar em equilíbrio, que é o caso desse exercício, no começo eu coloquei tanto, no começo um químico adicionou a um balão volumétrico uma quantidade de tantos mols por litro de gás oxigênio. No início, um laboratorista no seu laboratório preparou uma solução dissolvendo 0,28 mols por litro de sacarose. No começo ele preparou e depois, ao atingir o equilíbrio, quando tem essa, começa com uma coisa e vem para outra, você vai ter que usar esse raciocínio dessa tabelinha aqui, Tá? Percebe que eu coloquei ali, eu vou até botar um tracinho pretinho ali, Eu estou ali com a frutose e estou com a glicose, tá vendo? Um químico preparou 0,244 mols por litro de frutose. Então, no início, ele preparou o quê? 0,244 mols por litro de frutose. A primeira coisa que eu pergunto para vocês, ele preparou essa solução. No momento que ele prepara a solução de frutose, quanto é que você tem de glicose naquele exato momento em que ele preparou? Você não tem nada, né, pessoal? Porque agora que vai começar uma parte da frutose a ser convertida em glicose e depois uma parte da glicose começa a ser convertida em frutose para estabelecer o equilíbrio. Ele falou, ao atingir o equilíbrio, a concentração de frutose diminuiu para... Ao atingir o equilíbrio, a concentração de frutose diminuiu para 0,113 mols por litro. Quanto que é o KC? Vamos lá. Ele colocou 0,244. E no final sobrou no equilíbrio 0,113. A diferença entre eles é o que reagiu. A diferença entre o que você bota no começo e o que sobra no equilíbrio é porque essa diferença é o que está sendo convertido no produto.
Então, se eu fizer aqui, eu vou ter o quê? 1, 3, 1. Então, 0,131 mols de frutose foram convertidos em glicose. Se você olhar aqui para a equação, pessoal, tá vendo aqui, ó, que número eu tenho aqui na frente das duas substâncias? 1 para 1. Então, se reagiu 0,131, é porque vai formar o quê? 0,131, porque a proporção entre elas é de 1 para 1. E é esses mesmos 0,131 que eu vou, então, encontrar no equilíbrio. Olha só, como é que fica para essa equação, então, o Kc? O Kc vai ser o quê? A concentração de glicose dividida pela concentração de frutose. Tá? O Kc vai ser igual ao quê? Ó, como é uma constante de equilíbrio, me interessa os valores que eu encontro no equilíbrio. Então, no equilíbrio eu vou ter quanto? Eu vou ter 0,131 mols por litro de glicose. E eu vou ter aqui embaixo o quê? 0,113 mols por litro de frutose. Deixa eu dividir aqui. 0,131 dividido por 0,113 igual, resposta Kc igual a 1,159. Então, será de aproximadamente, letra E, 1,16. Entendeu? Tem mais 2 exercícios desse tipo de raciocínio para vocês entenderem essa sistemática de resolução. Vamos lá, então. Partindo do PCl5, que eu já coloquei aqui em cima, de concentração 4 mols por litro. Então, partindo. Já vou colocar aqui, ó. Eu já vou colocar aqui em cima, ó, 4, que ele está dizendo partiu disso. Então, o PCl5 ele se converte em PCl3 mais Cl2. No início, pessoal, a quantidade de reagente ela é máxima e a quantidade de produto ela é nula, porque não deu tempo ainda para o reagente começar a se transformar no produto. Então, é atingido um grau de equilíbrio de 20%. Então, ele está dizendo que ele colocou 4 mols por litro, mas desses 4 mols por litro, reagiu apenas 20%. Vamos lá, ele colocou 4 mols por litro, reagiu apenas 20%. 2 vezes 4, 8, 20% de 4 é apenas 0,8. Então, se você coloca 4 e reage 0,8, é porque no equilíbrio vai estar sobrando 3,2. Entenderam? Ele disse que partiu de 4 e reagiu 20%. 20% de 4 é 0,8. Então, eu botei 4, reagiu 0,8, me sobra 3,2. E aí eu vou olhar aqui, ó, o número de mols aqui, tá vendo? Ó, PCl5 é 1 na frente, PCl3 também é 1 e o Cl2 também é 1. Então, se reagiu 0,8 de PCl5 e a proporção entre eles é de 1 para 1 para 1, então eu vou formar 0,8 mols de PCl3 e vou formar 0,8 mols de Cl2. No caso do produto, essa quantidade que se forma é a mesma quantidade que eu vou encontrar no equilíbrio químico. Então, olha só, para essa equação, o Kc vai ser igual ao quê? Concentração de PCl3 elevado a 1 vezes concentração de Cl2 também elevado a 1 sobre concentração de PCl5. Então, eu vou ter que o Kc vai ser igual a quanto? Concentração de PCl3, 0,8 vezes 0,8, que é de Cl2, dividido por 3,2. Lembra que constante é uma constante de
equilíbrio. Então, não me interessam os valores no início, nem o que reagiu, me interessa o valor que eu tenho no equilíbrio. Eu vou ter o que aqui, então? 8 vezes 8, 64. Eu vou ter 0,64 sobre 3,2. 0,64 dividido por 3,2 igual Kc igual a 0,2. Alternativa certa, letra A. Tranquilo? Vamos mais um para encerrar e aí você ficar fera e craque nesse tipo de resolução? Vamos lá. Considere a reação de equilíbrio mostrada a seguir. Está ali a reação, né? Então eu vou colocar aqui 2H2 mais O2, equilíbrio 2H2O. Se 4 mols de moléculas de O2 são injetados em um equipamento com capacidade volumétrica para 4 litros. Vamos lá. O cara pegou e injetou 4 mols de O2 num recipiente que tem capacidade para 4 litros. 4 dividido por 4 dá 1 mol por litro. Então, eu vou lá no 2, ele injetou, ele começou. Então, eu vou aqui no O2 e coloco o quê? E coloco 1. 1 mol por litro. Dentro daquele recipiente que ele injetou o oxigênio, já tinha 5 mols de moléculas de hidrogênio em condições experimentais. Então, dentro daquele recipiente que ele injetou os 4 mols, já tinha de hidrogênio 5 mols em 4 litros, que vai dar o quê? 1,25. Então, o hidrogênio, a concentração dele, o que ele é? 1,25 mol por litro. Então, eu disse a quantidade de hidrogênio e já me interessa que o coeficiente estequiométrico dele é 2. Eu disse a quantidade de gás oxigênio e me interessa que o coeficiente estequiométrico dele é 1. E eu tenho, então, aqui a formação da água. E me interessa que o coeficiente estequiométrico dele também é 2. Já vocês vão me responder aqui, né? Então, ó, no início eu não tenho nada. Eu tinha 5 mols, dentro do recipiente de hidrogênio. Aí eu injetei agora 4 mols de oxigênio. Então, eu não tinha nada de água. Ela vai começar a se formar a partir da reação entre eles. Em condições experimentais que permitem que apenas 60% das moléculas de O2 reajam. Então, ele colocou 1 mol por litro. Ele me disse que apenas 60% reagiu. Se ele coloca 1 e 60 reage, então 60% de 1 é 0,6. Como é que eu sei quanto é que eu preciso do gás hidrogênio? Ó, qual é a proporção que eu tenho? É 1 para 2. 1 para 2. Ou seja, a quantidade que eu preciso de hidrogênio sempre será o dobro da quantidade que eu tenho de oxigênio. Então, se eu tenho 0,6, é porque, na verdade, então reagiu quanto? 1,2 de gás hidrogênio. E percebe que a relação entre o gás hidrogênio e a água é de 1 para 1, tá vendo? 2 mols de hidrogênio reage com 1 mol de oxigênio, mais 2 mols de hidrogênio produz 2 mols de água. Então, se reagiu 1,2 mols de hidrogênio, eu vou ter a formação de 1,2 mols de água, e a gente sabe que, nesse caso, a quantidade de produto que se forma é a mesma quantidade que eu vou ter, então, no equilíbrio. Basta para eu resolver agora, é isso aqui, né? Olha lá, eu tinha de hidrogênio, cadê a canetinha? Peraí, está aqui. Eu tinha de hidrogênio 1,25 e reagiu 1,20, me sobra, com essa cor não dá, me sobra o quê? Me sobra 0,05, entenderam? Ele tinha no começo 1,25, reagiu 1,20, vai me sobrar 0,05. Eu tinha 1 de oxigênio, reagiu 0,6, vai me sobrar 0,4.
4. O Kc vai ser igual, então, ao quê? A concentração de quem? A concentração da água elevada ao quadrado sobre a concentração de quem? Do H2 também elevado ao quadrado, vezes a concentração do O2 elevado a 1. Kc vai ser igual, então, vamos lá, H2 ao quadrado, 1.2 vezes 1.2, 2.24, 1.2 vezes 1.2 igual 1.44, 1,44, que é aqui é 1,2 elevado ao quadrado. O H2 ficou o quê? 0,5 vezes 0,5 vai dar 10 na menos 3? 0,05 vezes 0,05 igual... Ai. Meu Deus, se quiser 10 na menos 3, vai dar 0,123. Claro, fica 5 vezes 5, 25, com 4 casas após a vírgula. Exatamente isso. Vezes a concentração de O2, que é 0,4. Eu vou ter, então, aqui 1,44 sobre isso aqui vezes 0,4 igual 0,001, vai dar 1.440, né? 1,44 dividido por 0,001 é a única alternativa que tem. O Kc dessa reação vai ser igual a 1.440. É um cacetão, né? Olha lá. O que é um cacetão? Porque a quantidade de produto que eu tenho no equilíbrio, ela é bem maior que a quantidade dos reagentes. Alternativa certa, letra C. 1.440 é o valor do Kc. Tranquilo, galera? Então, percebe que esse aqui é um exercício que vai ter, então, um pouquinho mais de complexidade para ser resolvido. Tá? Se por acaso alguém quiser conferir as outras resoluções, vai ficar o link aqui em cima da aula de exercícios sobre Kc número 2. E nessa aula, de exercícios número 2, também está o link para a aula número 1. Então, é uma sequência de 3 aulas que estão resolvendo exercícios específicos sobre constante de equilíbrio químico em função da concentração, o famoso Kc, e constante de equilíbrio químico em função da pressão, o famoso Kp. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela atenção, até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu, fui!